Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e vai ficar muito melhor ainda, hein? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um pensamento do dia, mais um pensamento frutífero, um pensamento que vem abrir a nossa mente. E hoje vamos falar sobre o processo de visualização. Vamos entrar nesse tema, né? É tornar algo abstrato em uma imagem mental, ou seja, dentro do nosso pensamento, sabe, como se fosse real, como se você estivesse vivendo agora, antes de você obter. E isso, claro, né, isso tem totalmente a ver com a fé. Então se baseia muito na fé. É engraçado que eu penso que não, né, mas em relação à fé tem tantas coisas a ser dita, tantas coisas que a gente aprende, coisas novas, né? E de fato a fé é ilimitada, né? Até o próprio conhecimento em si da palavra. E eu estava meditando muito, eu tenho vivido muito referente à fé, a entender, a viver. Você sabia que a fé, ela faz parte da visualização, porque você precisa criar dentro do seu pensamento aquilo que você quer, até que você obtenha em mãos. Mas antes de tudo, você tem que acreditar que já é seu, você tem que tomar posse antes, bem antes. Você vai antecipar antes que aconteça. Então, tudo isso, primeiro de tudo, a gente tem que apresentar para Deus o nosso querer. O nosso querer, a ação da palavra de Deus já está liberado sobre você, já está liberado sobre mim. Eu vejo que muitos cristãos, eles se questionam até de forma consciente ou inconsciente referente às bênçãos de Deus. Deus na palavra, quando a gente realmente pega e lê a Bíblia, a gente entende. Deus, ele diz desde o princípio que já deu para nós todas as coisas, tudo já é nosso. É que a gente não sabe possuir de forma certa. Então, isso é muito questionado, porque como a gente vai ter acesso? Para a gente ter o acesso da bênção de Deus, a gente precisa ter fé para acreditar. A fé é a chave que permite a gente abrir essa porta. A porta da visualização. Já parou para pensar que as pessoas hoje em dia, elas têm dificuldades em conseguir se concentrar? Ela não consegue ficar muito tempo presa a um determinado pensamento. Ela muda. Sabe, a mesma coisa de eu falar assim, hoje eu quero um carro e amanhã eu quero uma moto. Sabe, eu não consigo me concentrar naquilo, porque eu não consigo dar aquela total visualização. Eu não respeito o processo da fé, sabe? Então tem muita gente que age desta maneira. Quando primeira coisa, para você tomar posse, você tem que saber exatamente aquilo que é seu, aquilo que te pertence. Então eu estava pensando a respeito, né? A palavra, ela tem um poder imenso. Muitas pessoas gastam tempo dizendo palavras vazias, palavras que muitas vezes perdem a proporção de forma positiva, porque as pessoas usam muito palavras negativas e o negativismo dessa palavra prejudica a vida dela, prejudica o dia dela, causa ressentimento dela mesma. Por exemplo, vamos um exemplo bem básico. Você vê que tem muita gente que fala, tô morrendo de fome, tô morrendo de sono, tô morrendo de não sei o quê. A palavra morrendo, olha só o degrau dessa palavra. Você lança ela já vai lá embaixo. É uma palavra completamente negativa. As pessoas não conseguem ser positiva de falar assim, nossa, eu estou com muita fome, eu estou com muito sono, sabe? Não, ela já usa a palavra, estou morrendo, sabe? Então você começa a perceber a força que uma simples palavra tem. Aí a gente pega e fala na palavra, né? Se a gente for ver nas leituras, Deus, ele fala, né, que a nossa língua, ela profere tanto a vida quanto a morte.
Então, sabe aquela coisa, cuidado para não virar refém das suas próprias palavras? Pois bem, e isso também prejudica até o processo de visualização. Se você acreditar que você nunca vai conseguir, eu não estou preparada, não sei o que, é exatamente isso que você vai começar a pensar e isso vai acarretar nas suas atitudes. Aí vai ter o que? Não vai ter fé em ação, porque a sua fé vai estar desmotivada. Tudo que afeta a sua mente afeta a sua atitude, é liberado pelas suas atitudes e aí vai afetar a sua vida aí fora, a sua vida cotidiana, até mesmo contaminando o seu interior. Então, quando a gente visualiza dentro de nós, eu quero isso, e você vai viver naquilo dentro de você de uma forma intensa, eu acredito que eu vou. Eu acredito que eu vou conseguir isso, eu consigo, eu tenho capacidade. Você se prepara dentro de você, você se concentra, eu consigo. E você vai alimentando isso todos os dias, você vai estar alimentando a fé. E a fé dentro de você é a certeza. Você nunca pode fazer alguma coisa se você não tiver certeza. Se você não tiver certeza, você já tem um ponto de dúvida aí. E a dúvida, ela não coopera para a realização. A dúvida faz você ficar muitas vezes parado, ou se você anda, você começa a querer retroceder. Então, quando você pensa de forma certa, quando você se concentra, isso eu quero dizer para você, não é apenas um dia, não é apenas uma hora, não é apenas um pensamento positivo, 5 minutos. Eu estou falando de uma visualização, é um processo, são etapas que você vence diariamente, que você vence hora após hora. Por exemplo, como eu vou ser uma pessoa bacana? Não, peraí, eu acredito que eu sou, e você tem que mentalizar. Mentaliza dentro de você, assim como você mentaliza quando você quer comprar alguma coisa. Você quer comprar alguma coisa, você imagina vamos se dizer, vamos falar agora do que todo mundo está querendo, um iPhone 12. Você vai mentalizar. Aí você pode se imaginar indo na loja comprando, você pode se imaginar comprando o negócio à vista, você pode imaginar, você vive intensamente dentro de você, até que isso se torne realidade. Ou seja, é um processo de visualização. Você dá vida, você dá aquela força, você tem certeza que você vai comprar. E aí você vê que exatamente isso vai cooperar com um bom resultado. Deus quer que a gente use a nossa fé. A nossa fé é a chave da liberação do que já é nosso. Deus, você vê no livro de Neemias, Deus fala: a alegria do Senhor é a vossa força. Como ter um pensamento forte? Vamos ter aquele pensamento que é a seu favor. E aí eu estava lembrando sobre a palavra, e aí eu abri no livro de Romanos 10:10, que diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz confissão aquilo que você quer. A boca confessa aquilo que você quer receber. Se você falar que você está doente, você vai ver que vai ser questão de minutos ou de dias para você de fato ficar doente, porque você está confessando antes que aconteça. Quando você confessa que você vai conseguir, é porque você acredita que vai conseguir e você alimenta a sua fé. Então você consegue, você confessa aquilo. Toda palavra que sai da sua boca você está confessando, tanto para o bem quanto para o mal. E aí o que acontece? Eu aprendi, quando eu faço as minhas orações, no livro de Isaías 55:11, está escrito assim. Eu geralmente, eu faço as minhas orações, faço a minha oração, converso com Deus. Toda vez que eu termino a minha oração, eu cito esse versículo. E vejo muito resultado através desse versículo, através dessa palavra de Deus na minha vida, porque eu acredito naquilo que eu estou falando. Por isso que eu não gosto de dar bobeira com as coisas que eu falo. Se Deus fala que da vossa boca não saia palavras torpes, ou seja, palavras inversas, palavras negativas, mas que saiam palavras para edificar a si ou ao teu próximo. Então, como usar palavras para edificar a sua vida? É você sendo positivo. Vai dar certo. Talvez alguma coisa não saiu legal para você. Não tem problema.
Ah, eu não consegui hoje? Amanhã eu consigo. Amanhã eu acordo cedo e eu vou conseguir. E se passar amanhã de repente, não tem problema, eu vou conseguir no outro dia. Nunca desista, mas nunca use palavras para que você seja refém daquilo que você falou. Mas use a palavra com sabedoria, tenha discernimento daquilo que sai da tua boca. Entendeu? Lembre-se, a boca fala aquilo que o coração está sentindo. Então, não deixe que a amargura das palavras ruins fique fazendo morada em você, fique presa na sua língua. Quando não souber o que falar, é melhor o silêncio. Silencie melhor do que falar algo que possa te prejudicar. E tem muita gente hoje em dia se prejudicando exatamente por palavras. Então, como você visualizar isso? Eu tenho os meus pedidos a Deus. Eu vivo intensamente aquilo que eu peço a Deus. Eu fico projetando na minha mente, já recebendo. Eu acredito que Deus está trabalhando neste exato momento na minha vida. E aí eu vivo aquilo que, lógico, né? Eu não vou falar para vocês o que eu quero. Mas, como toda cristã, eu dou vida, eu visualizo pela fé que eu já recebi. Até que aconteça. Se Deus fala para que a gente ore sem cessar, mentaliza, visualize aquilo que você quer sem cessar até que aconteça. Claro, tem que ser algo bom, né? Porque Deus não vai conceder coisas ruins, né? Mas que sejam boas para você, que venha edificar, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, no livro de, como eu estava dizendo, né, que eu acabei pulando, de Isaías 55:11, fala, aí eu termino a minha oração, aí eu pego e concluo com o versículo que fala: assim são as palavras que saem da minha boca, elas não voltarão para mim vazias, antes fará o que me apraz. Apraz significa prazer, tudo mais. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que as enviei. Pois com alegria saireis e em paz eu serei guiada. Este é o versículo Isaías 55:11. Medita nesse versículo. Medita também no livro de Salmos 46:5, que diz assim: tudo quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre falo esse versículo, eu vivo muito dele, que é: o Senhor Deus está no meio dela, ela não será abalada e o Senhor a ajudará ao tocar do amanhecer. Aí eu me coloco no versículo: o Senhor Deus está no meu meio, o Senhor Deus está aqui e o Senhor não vai me deixar ser abalada. E o Senhor já tem me ajudado todo ao tocar do amanhecer. É você falar o versículo e você se colocar dentro. Acredite, visualize. Tudo é possível para aquele que crê. Mas para isso você precisa trabalhar a sua fé. Você precisa ser exigente em ter uma fé potente. Você precisa acreditar, você tem que alimentar a sua fé. Só que para você alimentar a sua fé, assim como você alimenta o seu espírito, você precisa completamente meditar na palavra de Deus. Porque não tem como você ter uma fé fervorosa se você não tiver como base e raiz que é a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta e a palavra de Deus dá o conhecimento. A palavra de Deus é a bússola que te leva onde você tem que estar. O propósito é a salvação. Mas como ter uma boa vida aqui na terra até que Jesus volte? Tá entendendo? Como você pode ser uma bênção na vida de alguém? Como você pode ajudar a sua família? Às vezes você se depara com um ente querido que às vezes está doente. Como você pode profetizar a sua fé no seu ente querido? Sabe, eu me lembro bem, eu vou compartilhar com vocês aqui. Meu pai, ele tinha problemas de saúde. E aí, o que eu fiz? Deus me cutucou de tal maneira que eu comecei. Meu pai não sabia orar nem nada. Aí eu ensinei ele a orar o Pai Nosso. Toda vez quando ele ia almoçar, que ele também tinha um problema no estômago, eu colocava a mão dele em cima da Bíblia, em Isaías 53, que está escrito que o Senhor Jesus levou sobre si toda dor e toda enfermidade. Aí toda vez quando ele ia comer, eu colocava a mão dele na Bíblia, em cima desse versículo, e orava junto com ele, e determinando.
Às vezes ele falava, ai, meu estômago tá ruim, às vezes eu tô sentindo isso. Aí eu peguei e falei assim, não tá não. Sabe por quê? Porque você tá curado. Você tem que ter ciência disso. Não importa se um ente querido seu não tenha fé, se a pessoa que você conhece não tenha fé. Se você tiver fé para interceder por essa pessoa, já é o suficiente para o agir de Deus operar no seu ente querido. Sabe por quê? Deus se agrada de um bom coração. Deus vê a verdadeira caridade que existe em cada um de nós. Quando você se decide fazer algo diferente em ajudar, Deus, ele dá a garantia a você, porque a palavra de Deus é verdadeira. Deus não mente, Deus não engana. Então, se está escrito, você tem certeza daquilo que você está falando? Se você proferir, vai, tá curado, vai dar certo, vai acontecer, não existe nada nem ninguém que vai interferir ou dizer o contrário. Deus é com você. Lembre-se, Deus jamais deixaria o seu filme queimar. Com Deus, você é restituído, com Deus você tem força. Deus quer que você tenha sonhos, e Deus não quer apenas que você tenha sonhos por sonhar, mas Deus quer que você tenha sonhos para realizar, que sejam sonhos que você realize. Comece a acreditar, comece a movimentar essa fé que existe dentro de você. Todo mundo tem fé, está escrito. Se você tiver fé, um trisquinho assim de um grão de mostarda é o suficiente, é o suficiente. Então, não se limite, visualize. Visualizar não é errado. Ser uma pessoa positiva demais é a mesma coisa de você ter um carro e você fala assim, eu vou ali pra minha BMW. Não é errado, realmente às vezes parece meio loucura, mas e daí? A loucura pode se tornar realidade de forma positiva. Visualize, viva pela fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pelo falar. Profetize isso com sabedoria. Esse é o pensamento de hoje. Eu espero ter ajudado vocês com o processo da visualização. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.